Fala, meus queridos! Que satisfação, mais uma vez, estarmos aqui para gravar mais um super episódio do Startup Podcast. Eu e meu querido Reginaldo Solenberg trazemos hoje mais um super convidado, um cara muito especial na área das startups, de empresas, que vai agregar muito conteúdo para vocês aqui que estão acompanhando o nosso Startup. Mas, claro que antes da gente dar o nosso pontapé inicial, eu sou aquele cara chato, né? Tem que pedir, porque é assim que a gente continua desenvolvendo esse trabalho aqui no YouTube, né? Que é para você que está assistindo Startup. Reginaldo, olha, muita gente está assistindo Startup, mas não estão se inscrevendo do Startup. Deixa lá o like, comenta, mas não estão se inscrevendo. E a gente precisa de vocês inscritos para a gente poder aquecer o nosso público, para a gente conhecer melhor e trazer cada vez mais esses conteúdos aqui que são preparados com tanto carinho, com tanta grandiosidade para vocês, principalmente pela presença dos nossos convidados. Então, antes de começar tudo, vai lá, se inscreve, 5 segundinhos, deixa o seu like, aproveita aí o conteúdo, deixa depois seu comentário. As redes sociais aqui do nosso querido Lucas vão estar presentes aqui na nossa descrição do grupo, ou do grupo do vídeo, para que vocês possam acessar também e conhecer o trabalho magnífico que ele vem realizando aí na carreira dele. Bom, pessoal, já comecei falando muito, né? Sejam bem-vindos, Reginaldo, Lucas Mantovani, advogado de startups, cofundador da Safe. Então, cara, é uma honra ter você aqui em mais esse episódio aqui do Startup. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço de verdade aí pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Espero que todos os ouvintes aí possam aproveitar a nossa conversa, o nosso papo aqui. E mais do que um papo, né, descontraído que a gente vai fazer, a gente quer também gerar valor para todo mundo que está ouvindo, acompanhando a gente aí no YouTube. Então, espero que seja legal para todo mundo. E, mais uma vez, agradeço de verdade pelo convite. Não, hoje está muito legal porque eu estou na posição contrária com o Lucas. A última vez que a gente se encontrou, ele estava me interrogando, me puxando as rédeas aí para eu falar coisas. Hoje eu vou fazer isso, né, Lucas? Hoje a gente vai trocar um papo bem legal aqui. O Lucas é 10, um conhecedor daquilo que ele faz, esplêndido, e por isso ele está aqui, né? E desde o início do Startup, uma das nossas preocupações sempre, a gente registrou quase em todos os episódios, é a gente realmente estar preparado para as leis, preparados legalmente, e é uma coisa que todo mundo acaba deixando para trás nas startups. Então, o objetivo da vida do Lucas é, mais uma vez, reforçar tudo isso, né? Reforçar para todo mundo a importância de você estar legalmente coberto com todas as suas características. Talvez a gente vá passar hoje aqui, se der tempo nessa 1 hora e pouquinho aí, um pouco sobre tudo, e vamos usufruir do Lucas e do conhecimento dele, do conhecimento da SAF, de forma integral. Tá bom? Lucas, se apresenta um pouquinho aí agora você, quem é você, e depois a gente entra numa primeira pergunta aí. Maravilha. Bom, pessoal, me chamo Lucas Mantovani, eu gosto sempre de me apresentar como... A primeira apresentação que eu coloco é que eu sou advogado de startups. Em essência, eu sou um empreendedor também, sou fundador de uma empresa, mas no fundo, eu sempre vou carregar este aspecto principal da minha atuação, que é como advogado de startups, e a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de advogado de startup empresarial, que eu acho que é um ponto fundamental para a gente diferenciar. Sou cofundador da Safe também. A Safe é uma empresa de tecnologia e consultoria jurídica para negócios digitais, para startups, para empresas de tecnologia, segmentado para este público. A gente trabalha aí há pelo menos 4 anos, a gente em fevereiro agora completa 4 anos de Safe, trabalhando exclusivamente com este perfil de empresa, atendendo negócios aí em todo o Brasil e fora do Brasil também, algumas empresas que abrem offshore, que de repente estão lá fora e querem vir para o Brasil, a gente também assessora, a gente também auxilia neste processo, do ponto de vista jurídico principalmente, e há mais ou menos 1 ano e meio a gente tem desenvolvido também, além do aspecto consultivo do nosso trabalho para este perfil de empresa, a gente tem desenvolvido soluções de tecnologia. Nós desenvolvemos uma plataforma de gestão de relacionamento com investidores, um CRM para investidores, desenvolvemos uma plataforma de gestão de cap table para empresas limitadas, para empresas que estão num estágio mais inicial, mais early stage, e mais recentemente estamos lançando agora o Safe Hero, que é a nossa plataforma com vários documentos ali, com vários templates, vários modelos
para empresas que estão super começando, para empreendedores solo, para empresas que estão numa fase muito early stage, mas que já precisam de algum nível de segurança jurídica. A gente tem ali os modelos e aulas, materiais de acompanhamento que vão auxiliá-los no dia a dia aí da estruturação jurídica da empresa. Tá? Eu, como advogado, trabalho com isso há 5 anos aproximadamente, fiz uma especialização em Direito da Tecnologia, então, do ponto de vista acadêmico também, me dediquei bastante nesse aspecto de trabalhar com tecnologia, trabalhar com esses assuntos, né, que permeiam o cenário ou o contexto de uma startup, de uma empresa de tecnologia, essencialmente. Também sou mentor de startups, sou mentor do BNDES Garage, mentor inovativa. A gente está bem envolvido aí na comunidade também, junto com o Toy ali, Tech Founder, OpenTal, que também tem um trabalho muito interessante para Executive as a Service, e a gente acaba auxiliando bastante nesse processo. E estou aqui com vocês hoje justamente para tentar casar todo este contexto com este assunto, né, jurídico para empresas, jurídico para startups. Espero poder contribuir e auxiliá-los, não apenas os ouvintes, mas vocês também que estão aqui para poder puxar as perguntas, como o Reginaldo trouxe, né, indagar e puxar aí a pauta para auxiliá-los e realmente gerar valor para quem está acompanhando a gente. Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado por estar aqui, né, por dedicar esse teu tempo aí a disseminar um pouco desse conhecimento todo, né? Então, vamos lá para a pergunta tradicional da Startup, né? O que te incomoda no mundo das startups? Depois a gente desenvolve uma conversa em cima disso tudo. Maravilha. Bom que essa pergunta eu acho que existem várias coisas que acabam, que geram algum certo incômodo, né? Acho que todo mundo que está realmente envolvido com esse mercado, com esse cenário, acaba identificando pontos ali que vão, ou do ponto de vista objetivo, ou mesmo do ponto de vista subjetivo, porque eu acho que isso é muito subjetivo também, né? O que me incomoda no cenário das startups, ou nesse mundo das startups. Eu acho que existem 2 aspectos que eu destacaria, mas o principal deles, que acaba se conectando com o segundo, é o fato de que a gente acabou... o brasileiro, por padrão, o brasileiro ele tem uma certa tendência, o empreendedor brasileiro tem uma certa tendência a fazer as coisas muito na raça. Realmente nós somos um povo muito, muito brigão, muito raçudo, né? Mesmo num ambiente regulatório extremamente incerto, muitas vezes oneroso, pesado, sistema tributário super difícil. O Glauber deve saber muito bem disso, né? A parte tributária do Brasil é muito complexa, a gente agora está começando a tentar simplificar alguma coisa, mas é muito difícil. Do ponto de vista judicial, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, então todo o ambiente brasileiro acaba criando um cenário de muita incerteza, não apenas aquela incerteza típica das startups, que é a incerteza de mercado, né, de entender se o produto vai ter fit com o mercado, se vai ter adesão, se vai funcionar, se não vai ter algum bug, algum problema, mas do ponto de vista de estrutura de negócio, existe uma incerteza, porque a gente está sujeito no final das contas, muitas decisões que tomamos acabam que ficam sujeitas a uma canetada de um burocrata, de um legislador, de alguém que vai tomar uma decisão do dia para a noite e pode mudar todo o cenário para um perfil de negócio, especialmente negócios mais disruptivos. Vou dar o exemplo aqui, startups de cripto, né? Blockchain, por exemplo. É um ambiente extremamente disruptivo. O legislativo não consegue acompanhar a velocidade do desenvolvimento dessa tecnologia e certamente muitos negócios que estão nascendo hoje podem morrer, ou isso quase inevitavelmente vai acontecer, a partir do momento que o legislativo começar a ditar algumas normas. São normas que vão matar negócio, né? E esse ambiente de incerteza, ele é presente não apenas para startups disruptivas, como este exemplo que eu mencionei, mas para qualquer empresa no Brasil, especialmente empresas que têm esse perfil mais de crescimento acelerado, de tecnologia e de inovação. Então, nesse cenário, o empreendedor brasileiro ele acaba sendo muito raçudo. Ele vai muito na unha, ele trabalha muito, ele se dedica bastante. Só que, por outro lado, isso acaba gerando uma falsa sensação de que é possível empreender sem olhar para aspectos fundamentais de um negócio. Por exemplo, o aspecto jurídico. Então, o que mais me incomoda hoje, né? Eu não teria como eu falar de outra coisa senão o aspecto jurídico, que é o que eu sei fazer, o que eu sei resolver para as empresas, que é a falta de consciência. Não vou nem dizer falta, existe algum nível de falta de consciência, mas é um nível de consciência muito baixo, ou de urgência muito baixo em relação à dor jurídica das empresas. O empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro,
ele acaba deixando este aspecto jurídico muito de lado, ele acaba levando as coisas muito, uma expressão bem brasileira, né? Levando com a barriga, ele vai empurrando este assunto, ele vai adiando, eu não preciso fazer contrato agora, eu vou resolver aqui no fio do bigode, vai dar tudo certo. Eu não preciso fazer acordo de sócios, afinal tá tudo bem, a gente está aqui, a gente é amigo, a gente se conhece, a gente tem interesse em comum, por que eu vou fazer um acordo de sócio? Eu não estou desconfiando dele, ele desconfia de mim, né? Por que eu vou preocupar em registrar a marca? Eu não preciso, a minha marca é minha, eu fiz, eu paguei para fazer, por que eu vou registrar a marca da minha empresa? Eu vou captar um investimento, por que eu vou contratar um advogado para me ajudar, sendo que o investidor já tem um advogado que fez o contrato, ele já me mandou o contrato, eu só preciso ler e assinar. Por que eu vou contratar um advogado para me ajudar nisso? Eu não preciso, né? O investidor, afinal de contas, tem interesse no sucesso da minha empresa. Ele vai fazer um contrato que vai beneficiar a empresa. E aí, todas essas falsas impressões e falsas concepções, elas vão levando o empreendedor brasileiro, e aqui trazendo para o nosso contexto, o fundador da startup, os fundadores, a tomarem decisões ao longo da jornada da empresa que vão gerar, assim, inegavelmente, prejuízos no médio e longo prazo. Vão gerar prejuízos, inclusive, não apenas do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista financeiro para o próprio fundador. Porque a startup, ela é um ativo financeiro. Então, a decisão que você toma lá no início, nos primeiros meses, no primeiro ano, né, primeiro, segundo, terceiro ano da empresa, são decisões que você pode achar que são, eu vou tomar essa decisão, depois eu consigo resolver. Depois eu olho esse contrato, depois eu resolvo isso. Mas são decisões que vão, no médio e longo prazo, desvalorizar a empresa como um ativo financeiro. Seja aos olhos do mercado, seja aos olhos do investidor, e mesmo para você como fundador. Então, lá na frente, quando você for fazer uma operação de M&A, de fusão e aquisição, você for vender a sua empresa, ou quando você for fazer um IPO, ou quando você for fazer uma operação de private equity, de um fundo que vai comprar mais de 50% da empresa, são essas decisões lá do início, que você achou que era bobeira, que vão gerar impacto numa operação como essa e vão desvalorizar a sua empresa. É literalmente tirar dinheiro do seu bolso. É literalmente tirar o valor que você trabalhou tanto para construir por causa de uma decisão errada que você tomou lá atrás. Eu gosto muito de um exemplo que, inclusive, um colega advogado, Felipe Barreto Veiga, ele trouxe num podcast, então, fazendo referência aqui à fonte, né, deste exemplo, que eu adoro e acho que ele é muito clássico para exemplificar isso. Existem cláusulas, por exemplo, uma cláusula de drag along, né? A gente pode depois até detalhar alguns aspectos assim. No meu LinkedIn tem artigos e conteúdos sobre este assunto, para quem quiser consultar depois. A cláusula de drag along, ela é uma cláusula que permite aos sócios majoritários de uma empresa arrastarem ou obrigarem os minoritários a vender a participação deles numa operação de liquidez, numa fusão e aquisição, numa aquisição da empresa, alguma situação como essa. E essa cláusula, quando você não se preocupa com ela num acordo societário, quando você não se preocupa com ela num contrato de vesting, numa opção de compra, quando você for vender a sua empresa, você como fundador recebe uma baita oferta de mercado, um banco quer comprar, a SoftBank quer comprar a sua empresa, tá? Ele chega para você com uma baita oferta, você fica todo feliz, querendo vender a sua empresa, que finalmente você vai atingir o sucesso que você esperava, mas essa cláusula, ela pode inviabilizar uma operação como essa, literalmente. Porque se você não tiver ela nos contratos que você assinou, que envolvem participação societária, você não vai conseguir obrigar o minoritário a vender a parte dele. Pode ser que o minoritário fale que não quer vender. E se ele não quiser vender, você inviabiliza uma operação como essa. E no mínimo, se você não inviabilizar, você vai gerar um problema que vai desvalorizar a sua empresa, porque para o comprador, a operação ficou muito mais cara. Vai demorar mais tempo, você tem que convencer aquela pessoa a querer vender, você tem que fazer mais due diligence, você tem que avaliar mais documentos, fica mais caro para o comprador e, naturalmente, o interesse dele diminui. Então, são pequenos detalhes que o empreendedor brasileiro acaba deixando de lado e isso gera efeitos danosos. Eu acho que muito disso está arraigado no cenário das startups. Aquela ideia do just do it, né? Vai lá e, cara, só faz, executa, e isso é que importa, a execução é o que importa. Beleza, eu concordo plenamente com isso, a execução é o que importa. Mas startups são empresas, e empresas precisam ser tratadas como empresas, portanto, olhar para esses aspectos é parte do trabalho do fundador. Se ele não olhar para isso, ele certamente vai colher o resultado disso, um resultado negativo no médio e longo prazo. Isso é um contexto geral das startups que eu acho que vale a pena a gente trazer para quem está acompanhando a gente, para destacar a importância de olhar para o aspecto jurídico já desde o primeiro dia da empresa, e existem soluções que ajudam você a fazer isso já desde o primeiro dia, para evitar que essas decisões que você toma lá no início não venham a prejudicar a empresa
no longo prazo. Lucas, eu estou em vários grupos, né, de empreendedores, de investidores. Eu canso de ver assim. Alguém tem um contrato de vesting por aí? Putz, eu tenho a pachorra, às vezes, de pegar nesse grupo e dizer assim, cara, você já viu as tuas particularidades com o advogado? Porque não adianta olhar aquilo que é genérico de alguma forma e você vai lá e altera sozinho. Porque isso é uma coisa que me incomoda. Eu sempre cuidei muito desta parte das cláusulas e tudo, né? E, inclusive, lá no Startup, quando a gente começou, a gente falou muito sobre a preparação. E na preparação a gente falou um monte de coisa, inclusive a importância de você, num contrato social, né, num acordo de sócios, ter a saída planejada de um sócio, porque isso pode derrubar uma empresa. E isso que você falou tem muito a ver. O empreendedor brasileiro é tinhoso, ele é amador, às vezes, porque ele confia que todo mundo, tudo vai dar certo. E a gente sabe que se dá tudo certo, não tem problema nenhum. É como você fazer um seguro, né, do teu carro. Se você nunca bater, ótimo. Mas se você bater, você está coberto. E o contrato é exatamente para isso. É para os momentos em que não dá certo. E você ter uma saída tranquila de tudo isso, né? Talvez esse tenha sido o ponto... a gente está com o Startup desde setembro, o ponto que mais a gente teve de retorno das pessoas, dizendo assim, pô, eu tive um problema de saída de sócio. Ah, eu tive um problema assim, assim, assado. E tudo por quê? Porque não foi feita a preparação lá no momento zero. Isso que você falou é muito importante, porque assim, é uma coisa que a gente está tentando conscientizar desde o primeiro momento no Startup, e os problemas que vêm depois são muito maiores do que você se precaver e você realmente investir em alguém que saiba o que está fazendo. Lucas, esse ponto aí que você abordou, trazendo para o âmbito das startups, né, é uma realidade que a gente tem hoje no contexto em si empresarial brasileiro, né? Quando se fala em qualquer tipo de empresa. Eu falo pela minha área, contabilidade, que hoje é um dos maiores problemas, né? O empreendedor, o criador da empresa, ele não ter essa consciência, né? Eu acredito que isso hoje seja algo cultural do nosso país, né? Você fazer porque fulano está fazendo, está dando certo para ciclano, então vamos fazer dessa forma assim. E não, eu acredito que muito disso também é porque as coisas também não chegam à tona. Como a gente fala aqui no Startup Pay, o Reginaldo foi bem feliz quando ele disse aí que quando a gente criou o Startup, a gente criou com esse objetivo de mostrar por trás das cortinas do grande espetáculo que é empreender, né, que é trabalhar negócios, como é que acontece os bastidores, né? Como é que a coisa realmente tem que fluir para que o show possa acontecer lá fora, né? E é aí que muita gente tem os olhos fechados, né? Não conhece essa realidade, né? De saber, ver que tudo é sonho, que tudo é um show, o espetáculo é bonito, empreender é legal. Mais uma vez, não é querendo colocar negatividade para quem está querendo começar, não. Mas justamente isso que você falou, de ter essa consciência de começar uma coisa certa. Tem uma música aqui do Nordeste, que é do grande poeta e compositor Dorival Dantas, que ele faz uma citação. Se vocês não conhecem Dorival Dantas, é um cara assim brilhante, um grande compositor nacional, com grandes artistas da área aí, que regravam suas canções. E tem uma canção dele que ele faz uma citação que nada dá certo começando errado, né? Então, eu acho muito legal essa frase para contextualizar isso, né? As pessoas começam com a garra, entre aspas, né? De ir, vamos fazer desse jeito e tal. E isso não é só enquanto está iniciando. Às vezes as empresas começam a ter um crescimento, né? De uma forma que ninguém sabe, desorganizada, porque quem cresce desorganizado, no fim, se perde no caminho, né? Mas aí vai continuando daquela forma, daquela maneira. Então, para mim, hoje, isso também já está virando um aspecto cultural do nosso país, não generalizando, né? E essa importância que você disse aí, da questão dos contratos, como o Reginaldo falou. Cara, hoje, eu acho que é o ponto mais, quando a gente fala aqui nas entrevistas abordada, é quando entra nessa parte de sócios, nessa parte
de conectar as pessoas, né? Se desfazer. Então, isso aí é uma triste realidade que nós vivenciamos dentro do mundo empresarial, dentro do mundo das startups. Vocês hoje, como atendem muitas empresas, né, Lucas? Aonde está o maior erro? No contrato de sócios? Onde chegam os problemas para vocês que têm o maior índice de falta de contrato? Perfeito. Assim, problemas são vários, né? Eu vou até fazer um apontamento aqui que se conecta muito com o que vocês trouxeram aí no comentário de vocês. Eu, particularmente, hoje, eu tenho muita clareza e eu consigo com muita propriedade, isso mesmo até em reuniões comerciais, quando a gente está conversando ainda com um empreendedor ali que é uma lead, né, da Safe, ali, ele ainda não é um cliente nosso. Um dos argumentos até que a gente traz numa proposta, numa conversa dessa natureza, é no sentido assim, se você leva a sua empresa a sério, se você realmente acredita no seu projeto, você tem que investir no jurídico. Assim, é só uma questão, é uma decisão que, e para mim, só não faz sentido investir no jurídico se você não acredita, se você acha que pode dar errado. Se você não está all in nisso, né? Assim, se você realmente está só tratando isso como um hobby, como um negócio paralelo. Agora, se você encara a tua empresa com seriedade, se você quer tornar a tua empresa um negócio longevo, você precisa olhar para esses aspectos, não só jurídicos, mas aspectos contábeis, aspectos de governança, aspectos que dizem respeito à estrutura de um negócio que vão fazer toda a diferença na prática, né? Agora, respondendo a sua pergunta, Reginaldo, quais são os principais problemas que chegam até nós aqui na Safe, né? Disparado, sociedade é um dos principais, tá? Porque sociedade geralmente eu costumo dizer que as startups são feitas de relacionamentos, né? Relacionamento com clientes, relacionamento com fornecedores, relacionamento com colaboradores, relacionamento com stakeholders, com investidores e relacionamentos com sócios. E dentro dessa estrutura de relacionamentos, o primeiro relacionamento geralmente é o relacionamento entre sócios. A primeira conexão que se faz em uma startup geralmente é uma, duas pessoas que se unem em prol de um empreendimento comum. E isso é sociedade. Ah, Lucas, mas aí não tem contrato social, a gente nem tem CNPJ ainda. Mas do ponto de vista legal, se vocês têm um empreendimento ou uma atividade empresarial em comum e os dois exercem isso, ainda que não exista um contrato escrito, seja ele um contrato social, seja um acordo societário, existe sociedade empresarial, tá? Existe uma sociedade de fato. Ela não é de direito, ela não está constituída, mas é uma sociedade de fato que existe. E, inclusive, existem obrigações que você assume quando você empreende ou você tem algum tipo de atividade empresarial. Então, por ser o primeiro tipo de relacionamento que existe em uma startup, e geralmente é no início que o empreendedor ele fica mais seguro de não tomar essa decisão de investir no jurídico, né? À medida que a empresa cresce, algumas coisas se tornam quase obrigatórias, revisar um contrato, alguma coisa assim. Mas no início, principalmente, ele acaba ignorando esse aspecto. Então, a sociedade, no médio e longo prazo, acaba se tornando o maior problema para os empreendedores, pelo menos para empresas que estão em ritmo de crescimento acelerado, justamente porque quando se tem pessoas, né, até curiosamente, eu publiquei hoje um artigo no meu LinkedIn, na minha newsletter, onde eu falo sobre cláusulas de saída de sócio, né? Onde há sociedade, existem pessoas. E onde há pessoas, há problemas. Isso é certo. Você pode ser o seu amigo de infância, pode ser o melhor amigo que você tem, tá tudo certo, vocês sempre se deram bem, nunca discutiram sobre nenhum assunto. Mas onde há pessoas, há problemas. Inevitavelmente, em algum momento, vai haver algum tipo de desavença, vai haver algum tipo de interesse contrário, vai haver algum tipo de discussão a respeito de um tema, de uma decisão, que se não houver uma estrutura preparada para abraçar esse tipo de desavença, né, uma estrutura de votação, uma estrutura de quórum de votação, de tomadas de decisão, de responsabilidades, de papéis, se não houver isso previamente, essa discussão, se vocês realmente não conseguirem tratar isso de forma madura, vai se desenrolar num rompimento da sociedade e geralmente um rompimento muito traumático. Um Lucas, rompimento que geralmente... E eu vejo muito, na verdade, acontecer que essa formação da sociedade, às vezes, é muito por conveniência, né? Então, putz, eu tenho uma empresa, peguei o Glauber, que é meu sócio, ok, putz, mas faltou o cara de TI, o cara que desenvolve o produto. Vai lá e busca um cara e dá
sei lá, 5% para ele. Ah, preciso mais um cara que complemente esse perfil. Vou lá e busco mais um, dou mais 5%. E tudo isso vai se formando por pessoas desconhecidas. Eu já vi anúncio em grupo, assim, quem que é um cara de TI que queira desenvolver um produto para ser sócio da nossa empresa por 1%? Parece oferta de banana na feira, né? E é uma coisa seríssima ter uma empresa, ter sociedade e conviver com as pessoas. Porque a gente sempre falou aqui no Startup, e isso eu passei pela minha vida, né? Meus sócios eram mais do que os meus irmãos e minha família, muitas vezes, porque a gente convive mais com eles do que com a nossa família num primeiro momento. E cara, isso são pessoas. Isso que você falou é importantíssimo, são pessoas. E por trás dessas pessoas tem as famílias, que também são pessoas, né? E tudo isso gira e você precisa estar coberto por isso. Então, é um ponto que eu sempre reforço bastante, essa questão societária e essa formação por oportunidade, né? E não por realmente sonhar o mesmo sonho. Porque às vezes quando a gente está pelo menos sonhando o mesmo sonho, todos têm uma direção. Mas, putz, vou pegar um cara de TI agora, trago aqui. Cara, você vai ganhar dinheiro em 6 meses. Passa 6, passa 8, passa 10. Não. E aí, como é que fica, né? Eu vou além, tá, Reginaldo? Se a gente for parar para pensar, como a startup ela é uma empresa que ela se transforma num ativo financeiro para os fundadores, para os investidores ali, porque a gente está falando de uma empresa que tem um ritmo de crescimento acelerado, que em algum momento vai ser vendida ou vai participar de uma rodada, de um evento de liquidez, onde a empresa ela vai gerar o retorno que se espera dela, para investidores, para fundos e para o próprio fundador, né? Que foi o que a gente mencionou. Como a startup ela é um ativo financeiro, qual que é o elemento qual que é a medida de representação desse ativo financeiro em números? É a participação societária, é o famoso equity, né? Quando o pessoal fala, essa palavra entrou na boca de todo mundo aí há alguns anos, né? Equity, equity, equity. As pessoas não entendem bem o que é equity, né? Não entendem essa ideia de antecipação de resultado futuro a valor presente, que faz a empresa ter um valuation de mercado, e que isso é o que precifica a empresa nesse mercado de startups, é o valuation, é o potencial de crescimento dela, você antecipa isso dentro do contexto da empresa para definir o valuation, e a representação líquida do resultado que um sócio vai ter em uma operação de liquidez é a participação societária, porque é essa participação em ações da empresa que vai ser vendida. Então, quando você vai lá e chama alguém para ser teu sócio e dá 5% para essa pessoa de participação, você tem que lembrar que é 5% que vai se transformar em um ativo líquido depois, e que saiu de você. Então, se essa pessoa você realmente não confia, se essa pessoa não tem o engajamento, não tem a cultura da empresa, não está engajada o suficiente, ou o que se espera dela como sócio da empresa, você tomou uma decisão errada e você entregou na mão dela um ativo financeiro que no médio e longo prazo vai te gerar algum tipo de prejuízo direto financeiramente falando. O equity, a participação societária, cada percentual que você negocia numa operação, num contrato de vesting, numa opção de compra, num contrato com o investidor, cada percentual ali, ele no futuro vai representar liquidez, ele representa um número de ações específico que vai ser vendido e que vai colocar dinheiro no seu bolso. Então você tem que pensar muito bem, a moeda mais cara em uma startup é a participação societária, é o equity. Então essas decisões de natureza societária, e existem instrumentos, tá, Reginaldo, para a gente poder se prevenir em relação a isso. Então assim, eu quero trazer alguém que eu não conheço para a sociedade. Tudo bem, isso é super comum, às vezes necessário. Sim. Startups são empresas que geralmente é ideal que você tenha mais de um sócio realmente, porque é até bem visto pelo mercado, pelos investidores. Agora, é possível você fazer isso de modo estruturado, com contratos adequados, mecanismos como o próprio vesting, como uma opção de compra, como essa estrutura societária arranjada para você garantir que algumas condições sejam cumpridas para que aquela pessoa se torne sócio. Então, você se protege, você garante que, peraí, eu vou ter pelo menos um período de 3, 4 anos para avaliar se essa pessoa tem fit com a empresa ou não, se ela vai entregar o que ela promete ou não, se ela vai se engajar com o futuro da empresa, se ela vai se dedicar, se ela vai dar o sangue como eu, como fundador, estou dando. E aí você tem mecanismos contratuais para fazer isso e garantir que você não vai levar um tombo depois, ou que isso não vai te gerar algum tipo de retorno negativo, porque você negociou mal aquela participação e aquela pessoa não entregou e você não tem mecanismos contratuais para retirá-la sem que isso te gere um grande prejuízo ou inevitavelmente acabe se tornando uma ação judicial
que é o que todo mundo quer evitar. A ação judicial sempre é um grande problema porque é caro, porque é demorado e porque gera problemas de governança que vão ser sentidos não apenas por você como fundador, mas pelos seus investidores, pelos seus colaboradores. Imagina uma empresa que tem lá 10 pessoas, uma empresa pequena, tem 10 pessoas que são colaboradores da empresa, são funcionários ou prestadores de serviço, LPJ, e aí, de repente, você tem uma discussão societária. Imagina o quanto isso vai abaixar a moral do teu time, o quanto isso vai impactar o desempenho das pessoas, a produtividade delas. Uma discussão societária não é só uma discussão que afeta os sócios, afeta a família deles, porque você tem mulher, tem filhos, tem patrimônio envolvido, né? Afeta colaboradores, afeta investidores. Investidor, quando ele coloca dinheiro numa startup, ele olha muito os sócios, ele olha em quem ele está colocando dinheiro. É aquela velha história, né? O investidor ele não investe no cavalo, ele investe no rock. Ele investe em quem está dominando o cavalo. Então, a estrutura societária, muitas vezes uma discussão mal ajustada no ambiente societário pode desencadear um descumprimento de um contrato com o investidor que vai desencadear uma ação judicial do próprio investidor, querendo executar o contrato e receber o dinheiro de volta. Olha só o problemão que você pode gerar por não ter olhado para um simples contrato de sócios lá no início. Né? Não, e isso pode, inclusive, impedir o investimento, né? Porque o investidor pode olhar e dizer assim, putz, mas se tem o cap table aqui, tá um lixo, né? Tá bagunçado. Como é que eu vou conviver com isso? Quer dizer, na verdade, ele pode se tornar impeditivo para você receber um investidor. Ô, Lucas, entrando nesse ponto aí, desculpa, Reginaldo, você ia falar alguma coisa? Não, pode ir. Entrando nesse ponto aí, né, dessa importância de se entender os contratos, as cláusulas, né, todo o regimento societário, você hoje é advogado de startups, né? Então, a gente falou no início aí. Então, assim, muitos profissionais da área da advocacia, né, claro, tem conhecimento de tudo isso aí, mas o que diferencia hoje, de fato, um advogado de startups de um advogado da linha empresarial? Quais são os diferenciais para que as pessoas que estão... É muito importante para as pessoas que têm aquele seu segmento de empresa ter um conhecimento que existem profissionais especializados, né, nessa parte aí. Então, isso facilita, né? Como fazer uma analogia aqui ao clínico geral, médico clínico geral, os especialistas que a gente tem, né? O clínico geral, ele tem o conhecimento de vários fatores do corpo, de entender como funciona, mas os especialistas já está dizendo, né? São as pessoas que já sabem um caminho direto de chegar àquilo que a gente tanto deseja. Então, o que é que diferencia hoje o advogado de startup do advogado empresarial? Perfeito. Essa tua analogia, eu até ia usar ela, ainda bem que você antecipou já, porque a concepção é exatamente a mesma. Da mesma forma que você, como paciente, não vai preferencialmente, em caso de urgência, tudo bem, mas preferencialmente, uma cirurgia cardíaca jamais vai ser feita por um médico clínico geral. Não é porque o médico clínico geral não tenha competência para isso, ou não tenha estudado as válvulas do coração para fazer uma cirurgia, mas é simplesmente uma questão de afunilamento do nível de especialidade a respeito daquele problema que você tem e de quem vai resolvê-lo. Então, esse exemplo, para mim, é uma forma muito clássica de trazer esse aspecto, né? Então, por que não contratar um advogado? Isso é muito comum, eu até gosto de tratar desse tema, de diferenciar, porque, primeiro, é muito comum o empreendedor, precisou de um advogado, o que ele vai fazer? Ele busca na família primeiro. Aí ele vai pegar um primo dele que é advogado da saúde, que trabalha com plano de saúde, e vai trazer para fazer o acordo dos sócios dele. Pode fazer? Claro que ele pode fazer. Ele é advogado, ele tem competência do ponto de vista acadêmico para isso. Ele estudou 5 anos, tem OAB, ele pode fazer um acordo de sócio, óbvio que pode. Só que, assim, é a mesma coisa do clínico geral. E eu vou além, é a mesma coisa de você pegar, de repente, um neurologista e pedir para ele fazer uma cirurgia cardíaca. Então, não vai funcionar, você não vai ter o resultado que você espera daquilo. Então, mas trazendo do ponto de vista mais prático, né? Eu até bom você ter perguntado isso, porque, assim, essa é uma questão que acaba surgindo muito, até mesmo no processo comercial aqui da Safe, quando a gente vai conversar com algum lead, não é tão comum, mas eventualmente acontece, de alguém perguntar, tá, mas por que você é advogado de startups? Qual que é a diferença de um advogado empresarial? Eu nem vou abrir muito leque para falar a diferença de um advogado comum para um advogado de startups. Eu vou trazer mais para o nicho específico. A diferença do advogado de startups de um advogado empresarial. Na minha concepção, tá? Na minha concepção, startups são um perfil de negócio. É um perfil de empresa muito específico. Ah, Lucas, é uma empresa como qualquer outra? Do ponto de vista de estrutura jurídica, talvez, assim, toda startup precisa ter um CNPJ.
toda startup vai ter ali algum nível de sociedade, né? Toda startup vai ter contratos de prestação de serviço com CLT, de prestação de serviço PJ, toda startup vai ter que fazer a adequação LGPD, que são temas, são assuntos ou áreas que qualquer empresa precisa. Então, desse ponto de vista, startup é uma empresa como qualquer outra, tá? Mas existem alguns aspectos que eu acho que diferenciam um advogado de startups que estão muito atrelados à ideia de visão de mercado. Por exemplo, isso mesmo que eu falei antes até, uma startup ser um ativo financeiro para os fundadores, para os investidores, é uma perspectiva que um advogado empresarial que não está habituado a este mercado não tem. E isso vai impactar o trabalho dele num contrato, vai impactar o trabalho dele numa resolução de um problema específico. Startups são empresas que crescem de forma muito acelerada, precisam de mudanças muito grandes, muito rápidas, precisam de flexibilidade, precisam de uma abordagem muito realista. Porque muitas vezes você vai falar assim, Lucas, essa empresa vai contratar um CLT, mas vai usar um contrato PJ porque ela não tem condições financeiras de contratar um CLT, seria impossível. Então, qual que é o papel do advogado de startup nessa situação? Eu poderia simplesmente falar, cara, não tem como. Ou é CLT ou não tem contratação. Mas eu, como advogado de startups, eu tenho que analisar a realidade da empresa, identificar caminhos para dizer para ela o modo como fazer aquilo com o menor risco possível. E sempre trabalhando muito no limite do que é possível. Então, assim, startup, ela, assim como a disrupção envolve você trabalhar no limite das coisas, do ponto de vista jurídico, o advogado trabalha sempre no limite. É sempre buscar o caminho mais rápido, porque startups crescem muito rápido, com o menos custo possível, porque geralmente o recurso para uma startup é escasso, ela não tem recurso em abundância, ela tem que direcionar muito bem os investimentos, então você tem que diminuir o custo para a empresa e você tem que olhar para o médio e longo prazo, qual que é o destino daquela empresa. Um supermercado, uma rede de mercados, tem um destino que geralmente é do empreendedor ali, ele deixar para herdeiros. Geralmente ele vai deixar para a família, ele vai construir uma holding familiar ali para deixar aquele patrimônio para a família dele. Geralmente os próprios filhos vão assumir a gestão da companhia no médio e longo prazo, né? Agora, numa startup, eu até costumo dizer bastante isso, startups foram feitas para serem vendidas. Elas são feitas para serem vendidas. O sucesso de um fundador de uma startup está no momento em que ele vende a sua participação, ou grande parte dela, e coloca o dinheiro no bolso. Não é quando ele deixa para os filhos. Ah, Lucas, mas eu quero deixar para o meu filho. Tudo bem, mas você não pode chamar isso de startup. Porque a tendência de uma startup é ser vendida para o mercado, para o venture capital, para fundos de investimento, para grandes companhias, para o CVC, né, o Corporate Venture Capital. Então, essa jornada de captação de investimentos, de valorização, de crescimento acelerado, de venda, é a jornada final de uma startup. E o advogado de startups, ele precisa ter este olhar. Isso é o que diferencia um advogado empresarial tradicional, que pode tranquilamente atender boa parte das demandas de uma empresa, mas a diferença de nós aqui na Safe, por exemplo, que nos posicionamos assim, eu que me posiciono como advogado de startups, é porque a minha perspectiva é olhando o cenário dessa empresa, o perfil de negócio dessa empresa e, naturalmente, o destino final dela, porque isso vai me orientar nas decisões que eu vou tomar e no modo como eu vou orientar o meu cliente a respeito das decisões que ele vai tomar na empresa. Então, o que eu trouxe antes aqui até no nosso podcast sobre olhar para o aspecto societário, de identificar que a participação societária é, em última medida, a representação da liquidez da empresa no futuro para aquele fundador, isso é uma visão que dificilmente um advogado tradicional vai ter, porque ele não está habituado a este mercado, ele não está habituado às boas práticas deste mercado. Um contrato de vesting, por exemplo, é pouco usual, e até tem se tornado mais usual, mas ele é pouco usual no cenário de uma empresa tradicional. Um contrato de mútuo conversível, você não vai ver numa empresa que não é uma startup, dificilmente. São as startups que têm essa característica. Então, existem até contratos que naturalmente vão ser mais chiques em uma startup do que em empresas mais tradicionais. Então, existem fundamentos que vão diferenciar um advogado de empresas de um advogado de startups que eu acho relevantes, e nada impede também que um advogado de empresas possa se especializar, né, ou se aprofundar neste tema para ter competência para atender startups. Agora eu vou trazer a nossa experiência na Safe. Existem muitas situações aqui que chegam até nós que a gente percebe que ou o nosso cliente foi mal assessorado lá atrás, ou eventualmente a outra parte foi mal assessorada. Por exemplo, a gente já teve caso mais de uma vez em que a gente estava assessorando o empreendedor na captação de investimento e fazendo ali o mútuo conversível. A gente fez a redação do mútuo conversível, elaboramos o contrato de acordo com os termos e condições do investimento e a gente manda para o investidor. Eventualmente, esse investidor é um investidor amador, no sentido de que ele não está habituado a investir em startups.
E esse investidor ele vai procurar um advogado para auxiliá-lo. E ele procura um advogado que não está acostumado com o mercado de startups. Quando um advogado tradicional, que não está habituado ao mercado de startups, bate o olho num contrato de mútuo conversível, ele fica louco. Ele dá um pulo dessa altura. Por quê? Porque é muito atípico. O mútuo conversível não é um contrato que, assim como outros contratos de mútuo, de empréstimo, como acontecem, não é um contrato que geralmente vai ter juros, por exemplo. É um empréstimo sem juros. Se o advogado bate o olho nisso e fala, cara, tu tá levando golpe. Ele vai falar para o investidor. Está sendo passado para trás. Ou então com possibilidade de conversão em participação em ações. Peraí, cara, como assim? Como é que você vai entrar com ações na empresa no futuro? Daqui 5 anos? 5 anos é muito tempo, tem que reduzir para 1 ano, isso aí no máximo. Tem que ter juros. Então, ele vai identificar questões ali que, se ele não estiver habituado ao mercado de startups, vão gerar um prejuízo direto na operação. Já teve casos de eu ter que entrar numa reunião com o investidor para orientar o investidor. Falar, não é bem assim, esse contrato funciona desse modo, é por isso que está feito assim. Inclusive, se você fizer deste modo que o teu advogado orientou, vai gerar um prejuízo para a empresa. Eu nem posso deixar meu cliente assinar esse contrato, porque você vai desvalorizar a empresa. Então, a gente tem que entrar nesse aspecto, e por isso eu ressalvo sempre a importância de você procurar profissionais qualificados, que sejam especializados na sua dor, no seu perfil de negócio, para te orientar, porque isso vai fazer a diferença no médio e longo prazo, seja numa decisão muito simples de assinar um contrato, seja numa decisão mais complexa de você, por exemplo, fazer uma fusão e uma aquisição. Né? O advogado sempre vai estar presente nesses momentos para te auxiliar a tomar essas decisões de modo mais adequado e sempre com segurança jurídica para você, principalmente como fundador, e para o negócio em última medida. Né? Excelente. Você falou um negócio antes interessante. Qual é o destino final da tua empresa? Né? Vender ou não vender? Eu sempre pergunto isso porque o cara vem assim, eu tenho uma startup, assim, assado. E assim, o que você quer fazer com essa startup no futuro? Jogar isso como família, ter continuidade, ou você quer vender? Não, eu não quero vender, eu quero isso ter como patrimônio e coisa e tal, ter crescimento. Diz assim, cara, então primeira coisa, você não é uma startup. Mude esse foco. Por quê? Porque você não adianta entrar na moda da palavra e você buscar investidor, sendo que você não quer vender. O investidor que entra aqui, ele vai entrar com o objetivo de que você venda ali na frente. E esse é o intuito. Então, esse é o primeiro engano, eu acho que tem geral no mercado. Hoje todo mundo está sendo startup, né? Virou uma palavra da moda, virou uma palavra do momento. É bonitinho, né, você falar que, eu tenho uma startup, porque o startup tem uma outra coisa, né, que mexe muito com o ego, né, o fundador de uma startup, ele lá no LinkedIn, ele não vai colocar que ele é um empresário, ele coloca que ele é um CEO, né, que, assim, até virou motivo de piada, né, a CEO de MEI, né, um CEO de uma empresa que está começando, mas, assim, no cenário das startups, faz sentido você usar a terminologia CEO, COO, CMO, CFO, por quê? Porque startups são empresas que a tendência delas, no médio e longo prazo, é se transformarem em sociedades por ações, sociedades anônimas. E neste contexto de companhias, de capital, de sociedades anônimas, é exatamente o nome que se dá em inglês para o diretor executivo, para o diretor de marketing, para o diretor financeiro, é CEO, CMO, CFO. E se você pensa numa startup, você já imagina um cenário de expansão internacional, uma empresa que vai crescer, que pode ser vendida, inclusive, para uma empresa lá fora. Exato. Já vai começar a se enquadrar. Exatamente. Então, assim, naturalmente faz sentido para esse cenário de startups usar essa terminologia. Não é porque o cara quer amaciar o ego dele, né? Mas do ponto de vista bem prático, esses aspectos diferenciam muito uma startup de outras empresas. E é justamente por isso que não apenas o advogado tem que ter uma visão diferente, por isso que eu defendo muito a tese de que beleza, quer atender startups? Então se especialize nisso, entenda esse contexto. E não é apenas do ponto de vista técnico-jurídico, não é só de olhar a parte técnica de uma startup, mas é de entender a estrutura do mercado, como o mercado funciona, como é que o investidor vê uma startup, como é que uma startup vê o cenário de captação de investimentos, entender modelo de negócio, entender o que é um MVP, entender o que é o cenário de validação e iteração de mercado, entender questões comerciais, financeiras, questões relativas a marketing, que isso vai impactar questões jurídicas. Por exemplo, a LGPD. Tanto a parte comercial quanto a parte de marketing caminha lado a lado com a adequação à LGPD. A LGPD não é só fazer política de privacidade. As boas práticas de marketing, o modo como você vai fazer uma captação de um lead, gerir ele num CRM, transformar esse lead num potencial cliente, convertê-lo depois, tem tudo a ver com a LGPD.
tem tudo a ver com adequação à governança em privacidade. E isso é questão jurídica. Então, assim, tudo caminha lado a lado. Você não consegue, assim como o corpo humano, né? Você não consegue trabalhar, tirar o teu braço do teu corpo e usar ele ou deixar ele funcional, ele vai morrer. É a mesma coisa com as áreas de uma empresa. O jurídico é uma área da empresa, assim como qualquer outra. E caminha lado a lado, de forma harmônica. E justamente por isso o advogado tem que, mais do que conhecer a técnica jurídica, entender esses modelos de negócio e estar inserido dentro deles, participar das decisões, estar acompanhando, fazer reuniões, estar próximo do cliente. Isso é um diferencial nosso aqui da Safe, que a gente sempre teve com muita propriedade, né? A gente prefere, às vezes, ter menos clientes, mas estar muito próximo deles. A gente tem um setor na Safe que é algo muito pouco usual para escritório de advocacia ou para empresas de consultoria jurídica, que é um setor dedicado para o sucesso do cliente. Nós temos isso na Safe. Por quê? Porque a gente realmente acredita que o advogado tem que estar muito próximo do perfil da empresa. Tem que estar acompanhando, tem que entender qual que é a expectativa do empreendedor em relação ao jurídico, o que ele espera de nós. Entendendo isso, entregar e gerar valor para ele. Até porque tudo muda muito rápido, né, Lucas? Exato. Nesse meio. Se você não estiver junto com ele, na verdade, às vezes vai passar batido, porque ele não vai ter o olhar que ali precisa ter um ponto de vista jurídico, né? E vai passar batido. Então, você precisa estar junto. Uma outra coisa que você falou importantíssima é assim, que o advogado de startups, ele está sempre no limiar da corda bamba. Por quê? Porque realmente o empreendedor não tem dinheiro para fazer as coisas. E ele precisa usufruir ao máximo até onde ele pode ir. E sem extrapolar. Ou pelo menos sabendo assim, estou fazendo isso aqui, mas isso aqui eu tenho esse risco. Vou medir esse risco. Isso é uma coisa muito importante, e eu falo isso muito porque, assim, isso que você falou de advogado, da forma tradicional, é verdade. Ele está acostumado a um processo que leva X tempo, o mais curto possível para entrar dinheiro e o mais longo possível para sair dinheiro, né? E na startup tudo isso se mistura de uma forma muito rápida. Então, putz, muito legal isso que você falou, porque talvez essa também seja uma falta da consciência que tem no mercado. Tanto do lado do empreendedor, né? Quanto do lado do investidor, quanto do lado dos advogados mesmo. Por quê? Porque esse é um mundo diferente. Né? E assim, além de tudo isso, eu posso ter um produto que seja disruptivo bastante, que não tenha nenhuma cobertura legal de nada disso. O que você falou antes da cripto, legal, mas tem hoje inteligência artificial, quantas coisas estão saindo e que a gente não sabe nem o que tem, o que pode, o que não pode, como vai, a legislação está brigando se quanto limita, quanto não limita, e a gente está fazendo, as coisas estão acontecendo, né? Como lidar com tudo isso, né? Tem que estar um olho muito firme no aspecto jurídico das coisas. Eu vou fazer uma nova pergunta para você. Qual é o momento que o empreendedor se toca e vem procurar vocês para conversar? Qual é a dor que traz o cara? Legal. Tem algumas que eu posso listar que eu já mencionei a questão societária, que é sempre o tópico que geralmente dá mais problema, onde os empreendedores costumam errar bastante, mas dentro da estrutura de uma empresa, existem alguns problemas que acontecem que acabam gerando esse senso de urgência necessário à contratação de um serviço jurídico. Então, vamos lá. O primeiro deles, societário, como eu mencionei. É o empreendedor que está tendo um problema societário, um sócio que está saindo, um sócio que está entrando, um sócio que, de repente, está gerando algum problema e ele quer tirar e ele não sabe como tirar, né? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, questões relativas a investimento. Né? Uma startup que vai captar um investimento anjo, investimento com um investidor institucional, uma aceleradora. Esses investidores mais habituados ao mercado de startups, eles naturalmente vão fazer um processo de diligência, uma due diligence, né? Eles vão fazer uma auditoria da empresa, que envolve vários aspectos. Aspectos financeiros, contábeis, que entra muito o aspecto da contabilidade, aspectos relativos à parte comercial, aspectos relativos à parte de marketing, mas principalmente aspectos relativos ao jurídico. E aí, neste momento, o empreendedor não sabe nem como preencher a planilha, ele não sabe, porque aí vai ter coisas na planilha da due diligence que ele vai falar, cara, peraí, eu nunca fiz uma política de privacidade na minha vida, eu não tenho isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou preencher? Como é que eu vou dizer na cara dura para o investidor que eu não tenho um contrato assinado com meu sócio?
né? Que eu não tenho contrato assinado com pessoas que eu disse que eu tenho um equity cedido, um vesting, né? Um colaborador específico. Então, ou outro exemplo, até a marca, né? Uma marca que é um negócio que, cara, o custo-benefício de registrar uma marca é irrisório. Investir na marca é muito importante. Fazer o registro da sua marca é muito importante. E o custo é muito baixo, considerando o benefício que você vai ter de registrar, de se antecipar, garantir que a marca é sua por 10 anos. Por ali, sei lá, R$500 no máximo que você vai pagar de taxa do NPI, mais o serviço de contratação ali que você vai ter que fazer. E isso tudo é questionado numa due diligence, portanto, é um momento também que o empreendedor acaba nos buscando para auxiliá-lo. Seja para fazer documentação a toque de caixa, né? Então, às vezes a gente tem que fazer uma correria aqui para fazer um documento, um contrato em cima da hora, a toque de caixa, para poder resolver ali e preencher a due diligence, seja para ajudá-lo a entender o que a due diligence está exigindo. Muitas vezes ele nem sabe o que está sendo pedido, a gente tem que orientá-lo nesse sentido, né? Terceiro aspecto que também gera muita dúvida, acaba trazendo gente para nos procurar, é o aspecto de contratação de pessoas, né? Então, as pessoas acabam nos procurando para entender como contratar CLT, ou, de repente, como contratar PJ sem que isso gere algum tipo de risco trabalhista. Na maioria dos casos, nos procuram quando a pessoa está saindo e ele sequer fez contrato. Aí a pessoa questiona alguma coisa, e aí, minhas verbas trabalhistas? Ele, peraí, eu nunca fiz nem contrato contigo, como é que eu faço aqui para resolver isso? Né? Qual que é o tipo de vínculo que existe aqui com essa pessoa? Como é que eu vou formalizar isso na prática? Então, isso vai ser questionado naturalmente e isso leva o empreendedor a nos procurar aqui para resolver esse problema. E, por fim, sem ser menos importante, a LGPD, que eu mencionei antes também. É uma área que eu não sou especialista, tá? Eu, assim, tenho uma noção geral, até porque a gente faz isso aqui na Safe, mas nós temos uma equipe aqui dentro que é especializada nisso, que atende as empresas do nosso portfólio, e que hoje em dia é uma questão obrigatória para qualquer empresa. E é qualquer empresa mesmo. Não existe uma empresa hoje no Brasil que não faça tratamento de dados pessoais. Tá? Lucas, mas eu nem coleto esse dado, só coleto, eu nem uso. Mas coletar já é tratar dado pessoal. Mas eu só faço uso desse dado porque o meu cliente pediu, eu não faço para interesse próprio. Mas você é um operador de dados pessoais, você também faz tratamento de dados pessoais. Mas eu nem tenho interesse econômico no uso dos dados, eu só uso de forma filantrópica, mas é tratamento de dado pessoal. Então tem que ter a adequação LGPD, é uma dor que acaba surgindo muito, não apenas quando há um incidente de dados, então a empresa passou por um vazamento, uma situação ali que gerou algum prejuízo, algum problema com dado pessoal, e ela nos procura para resolver, apagar o incêndio, ou eventualmente até no próprio processo de due diligence, que é uma exigência também do investidor, geralmente, a adequação LGPD. Aí ele nos procura para fazer adequação a toque de caixa, o que é impossível, tá? Um processo de adequação LGPD completo demora ali pelo menos 3 meses para ser feito, tá? Não se faz a toque de caixa. A gente consegue fazer um documento ou outro ali padrão, mas para fazer uma adequação realmente, 3, 4 meses no mínimo, a depender do tamanho da empresa, do volume de dados que ela trata, vai mais tempo do que isso, tá? E na due diligence, quando isso for suscitado, levantado ali como um problema, isso pode, inclusive, ser um deal breaker. Isso pode ser uma situação que o investidor ele vai decidir não colocar dinheiro na sua empresa porque você não está adequado ao LGPD. Isso naturalmente vai acontecer e é, portanto, um dos problemas que acaba levando o empreendedor a nos procurar. Geralmente nos procura para pagar incêndio, tá, Reginaldo? E Glauber, né? Eles procuram a gente... Essa era a próxima pergunta, né? Pelo que você está comentando, acho que 90% ou mais chegam na hora do incêndio já, né? Geralmente é. Geralmente é um problema que é aquela questão que eu comentei lá no início, né? O que me incomoda no mercado de startups é a falta de consciência ou de nível de urgência em relação à dor jurídica, ao quanto isso pode ser problemático para a empresa no médio e longo prazo e como as decisões que são tomadas no início vão prejudicar. Então, o empreendedor deixa para nos procurar para pagar um incêndio que já vai gerar prejuízo, vai onerar a empresa, sendo que ele poderia investir no jurídico de forma antecipada para evitar que esse incêndio aconteça. E garantir que as decisões que são tomadas pelos fundadores vão valorizar a empresa, vão garantir que a empresa se valorize ao longo do tempo. Então, mais uma vez, a startup é um ativo financeiro, a visão do fundador tem que ser essa, e, portanto, o jurídico tem que ter esse olhar. Né? Por que é importante trazer o jurídico para o cenário da empresa desde o primeiro dia? Porque cada decisão que você tomar na sua empresa vai impactar ela no médio e longo prazo. Pode acontecer de a empresa dar tudo certo sem jurídico? Pode, óbvio que pode. Assim como você pode ter um problema no coração, nunca fazer uma cirurgia e viver bem, até os 80, 90 anos, tá? Mas me diz uma coisa, se acontecer um problema, o que é melhor tu ter? Não é melhor ter um plano de saúde? Não é melhor ter um seguro de vida para você suportar a tua família? Não é melhor ter um jurídico te acompanhando? Eu acho que, assim, como eu disse, né? Se você leva a sua empresa a sério, você tem que investir no jurídico. Isso é inevitável.
que na verdade, né, Lucas, a maioria leva isso como um mal necessário, né? É o mesmo que você acabou de falar de plano de saúde, de seguro do carro, seguro da tua casa, são maus necessários. Na verdade, você não sabe, você não quer usar e você paga para não usar. Agora, se você precisar, tá ali. É melhor ter, né? De alguma forma tá ali para te cobrir. Eu já tive um acidente de carro e bati, saí do carro e falei pro cara assim, cara, pega aqui meu cartão, me procure e a gente vai acertar com o seguro. E se você não tem, como fica, né? É a mesma coisa o jurídico. O jurídico é um negócio que você tem no momento zero, tá pensando nisso para você começar a estruturar da forma certa. Porque se você começar errado lá, é isso que você falou, vai chegar em algum momento, você tem 2 prejuízos. Geralmente é o tempo de adequação que você vai ter que voltar, né, e fazer isso, porque não é só, agora eu vou mudar. Não, tem um tempo de adequação também. E mais o custo, que às vezes tudo isso vem acumulado, né? Então, putz, imagine você no momento do investimento, você está ali e você precisando daquele investimento, porque geralmente quando o empreendedor vai em busca do investimento, ele já precisava do dinheiro ontem. Aí o próprio investimento, ele demanda um tempo, ele tem um processo, 3, 6 meses, pelo menos, para você chegar a ter um contrato e botar o dinheirinho na mão, né? Agora, imagine você ter uma pilha de problemas no meio que transforme isso em 9 meses, 1 ano, ou até a desistência do investidor. Quanto você perdeu, né? E isso acontece de monte, Lucas. Assim, vocês devem ver bastante caso, mas eu vejo muito mais aqui, porque a gente vai conversando com todo mundo e sim, eu converso com várias comunidades e coisa e tal, e a gente vê o despreparo disso. O que a gente pode fazer para mudar, Lucas? Então, o nosso trabalho aqui na Safe, uma das coisas que a gente está investindo bastante é no aspecto educacional. Até este encontro aqui, como a gente tem feito aqui no Startup Pay, o próprio SafeCast, o nosso canal do YouTube, o meu próprio LinkedIn, eu particularmente gosto muito de escrever a respeito desses assuntos, justamente para elevar o nível de consciência dos empreendedores a respeito dessa dor, do jurídico. Então, o nosso trabalho é desbravar isso e, de algum modo, através da educação, através da informação, elevar esse nível de consciência, ajudar os empreendedores a entenderem a importância disso, e aos poucos, é um trabalho de formiguinha, um trabalho que não vai se resolver de hoje para amanhã, a gente vai melhorando esse mercado, melhorando esse cenário. Eu acho que é importante no nível de amadurecimento das empresas, assim como recentemente a gente passou por um momento de inverno, né, do ponto de vista de investimentos, de liquidez no mercado, que inevitavelmente gerou muito prejuízo para muitas empresas, sim, mas de um certo modo serve como uma estufa de amadurecimento. As empresas estão mais maduras, as empresas que realmente permaneceram estão mais maduras, os valuations estão mais realistas, os investidores estão mais cautelosos, não está sobrando dinheiro no mercado. Isso faz com que as decisões das empresas sejam mais medidas, né? Sejam mais pensadas. Então, é o tipo de coisa que faz sentido a gente trabalhar no médio e longo prazo, sem ter uma expectativa muito imediata, mas que eu acho que só se consegue através da educação e da informação. Então, até episódios como este aqui que a gente está fazendo tem este propósito. Eu espero que realmente quem está acompanhando a gente, a partir do que a gente está conversando aqui, possa despertar este insight, né? Esse tema para trabalhar dentro das suas próprias empresas e, de algum modo, melhorar o cenário brasileiro como um todo. A gente se engana muito com a facilidade momentânea, né? Essa é a verdade, né? Porque você acha assim, putz, eu não preciso me preocupar com isso agora e vou tocando, quando der, eu faço. Só que quando pega der, né? Na verdade, não é uma questão mais de dar. Não daria tempo para fazer lá também, mas você é obrigado a fazer porque já tem um problema. E isso, na verdade, eu tenho falado muito, no geral, com o ecossistema, sabe? Aceleradoras, parques. Por quê? Porque tem que criar essa consciência. E isso é uma consciência, é uma cultura que tem que ser vendida. É que, na verdade, o que eu vejo, né, Lucas? A gente está vivendo um mundo onde todo mundo é empreendedor, onde todo negócio é escalável e vai dar certo, e nada vai dar errado. E a gente tem que desmistificar. Talvez esse tenha sido o propósito do nascimento do Startup Pay. Por quê? Se a gente começar essa trilha certa lá no começo, então, todo mundo pode ser empreendedor? Talvez não. Talvez alguns sejam intraempreendedores excelentes,
mas nunca vão poder ser sócios ou ter uma startup, ou ter um negócio. Nem todo negócio é escalável, nem todo negócio é startup. Então, tem a sua jornada de negócios específica. E, poxa, vamos começar lá atrás a organizar a casa, né? Começar com a casa organizada. Por menos que a gente faça, a gente vai chegar lá na frente mais preparado. Então, deixar de copiar contrato, deixar de fazer contrato sozinho, né? Às vezes, canso de ver o cara com um contrato na mão. Quem fez isso? Eu peguei da internet, copiei, baixei aqui, fui lá, botei 10 remendos e... Putz, mas o jurídico é uma coisa ingrata, a escrita do jurídico, né? Uma vírgula mal colocada, um negócio mal colocado, é uma interpretação diferente. E eu falo para o cara assim, cara, procura um advogado para ele revisar isso que você fez. Isso vai te dar muita chance de não ter problema no futuro. Mas não adianta, isso é uma coisa que está muito enraizada, e isso que você falou é verdade, é uma questão de cultura. Se às vezes acompanhei você escrevendo sobre vesting, talvez tenha sido um dos melhores materiais que eu vi até hoje de vesting. Fico feliz por isso. Sabe, eu tenho acompanhado você algumas coisas e olhei e disse assim, cara, muito legal isso, porque isso vai acabar criando uma consciência. Aí a gente vem para um outro problema, né? A maioria dos empreendedores não tem tempo e não gosta de ler. Aí, nesse caso, Reginaldo, eu vou cair naquela velha história. Beleza, não tem tempo de ler, não tem tempo de estudar sobre o assunto, então investe nisso. Contrata alguém para fazer para você. Né? Contrata alguém para te auxiliar. Este é o ponto principal. Você realmente não precisa fazer tudo sozinho. Talvez no início até seja obrigatório, não tem como fazer, né? É diferente, mas em algum momento você tem que começar a delegar, investir, terceirizar algumas coisas para que o fundador possa focar no core do negócio, naquilo que realmente ele precisa estar imprescindivelmente. Então, trazer alguém para auxiliá-lo aí é um papel e um passo fundamental na jornada da empresa. Eu tenho uma palestra, Ser ou Não Ser Empreendedor, e eu falo muito que, na verdade, o empreendedor tem que ter multifacetas, né? Então, ele tem que entender de leis um pouquinho, ele tem que... E não é entender. Na verdade, ele tem que ter conhecimentos gerais para saber quando ele tem que buscar alguém. Por quê? Porque ele não tem realmente tempo para se aprofundar. Mas ele, pelo menos, tem que ter uma noção de mercado, uma noção de leis, uma noção de um monte de coisas que vão afetar a vida dele em algum momento. E aí ele tem que buscar o contador certo, o advogado certo, o mentor certo, sabe? Buscar as pessoas que vão trazer a profundidade daquele conhecimento para ele. Porque ele não tem tempo para fazer isso. É verdade. Essa questão do tempo, né? Eu sempre lembro quando a gente fala aqui que entra nesse quesito tempo, eu sempre lembro de uma frase que um amigo meu disse, né? Que tempo é questão de prioridade. É a gente priorizar aquilo que a gente vê que a gente necessita naquele momento, né? E o empreendedor brasileiro, a maioria, sofre com isso porque, assim, não prioriza, né? Não dá importância a essas coisas que ele visivelmente ainda não consegue enxergar, mas que estão ali, né? Todo momento acontecendo, né? Então, é uma questão cultural, mas esse trabalho que tanto Startup Pay como o Lucas vem realizando é de suma importância, né? Da gente vir trazendo informação, trazendo em formato de conteúdo, né? Então, hoje a gente vive... Eu estava dizendo, eu sou professor de jiu-jitsu também, eu tenho uma escola de artes marciais, e segunda-feira eu estava com meus alunos falando que hoje, na era que a gente vive, o conhecimento, a informação, ela chega de uma forma muito rápida. E a gente tem um acesso muito fácil, né? Então, hoje você, enquanto está no Instagram, quem gosta do Instagram, olhando lá 10, 20, 30 minutos, voa muito rápido. Aí você vendo o quê? Fotos, vendo a vida de fulano, não sei o quê, e 10, 20 minutos que fazem ganhar um conhecimento muito grandioso se você souber se direcionar para a fonte certa, né? Buscar um newsletter, buscar um perfil de algo que você tem interesse relacionado. Enfim, antigamente a gente tinha as Barças para poder pesquisar, para poder estudar. Reginaldo, eu acho que ainda veio também a questão das Barças. O Lucas, eu não sei, o Lucas é novinho aí, né? Mas eu não me lembro da Barça, não, mas eu sei o que é, mas eu não tive acesso à Barça. Não, eu tive. Meu pai comprou e disse assim, ó, tá ali na prateleira, o que vocês precisarem tá ali. E era por letra, viu, Lucas? A letra A,
um volume. Letra B, outro volume. E a gente tinha que, quando ia fazer algum tipo de pesquisa, não tinha Google, a gente tinha que debruçar nas mesas, né, e procurar. Então, hoje a gente tem essa facilidade. Então, esse quesito tempo, eu acho muito relativo. Eu acho como questão de prioridade, né? O empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, o startupeiro, ele tem que ter essa consciência. Não precisa ser especialista, tá? Aí os profissionais, os especialistas no mercado, para a gente poder procurar. Claro que no início, como a gente tocou, é algo difícil, é algo que a gente tem que abraçar, tem que arregaçar as mangas. Reginaldo trazendo o cartãozinho dele das empresas, né? Era pau para toda a obra, né, Reginaldo? Trazia assim lá. Mas é. No final das contas, você faz um pouquinho de tudo na startup. E talvez esse movimento, né, de que você faz um pouco de tudo e as coisas acontecem muito rápidas, é que tem que haver essa conscientização de que você precisa de auxílio. Realmente precisa de auxílio. Não tem como. E cada vez hoje o mundo está mais rápido. Não é nem só o teu negócio, não. O mundo está mais rápido. Então a gente precisa se auxiliar com alguma coisa, com alguém, e buscar essas informações e tentar fazer com que isso aconteça da melhor forma. Pessoal, eu queria... Reginaldo, desculpa aí falar. Não, eu ia falar para o Lucas que nós estamos chegando no nosso tempo, né? Exatamente. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a presença do Lucas, a presença do Reginaldo, a sua presença que acompanha o Startup e que ajuda a gente a continuar com esse conteúdo aqui. Pedir mais uma vez que se inscreva no nosso canal, fortaleça, né? Comece a seguir o Lucas, comece a ver o conteúdo, o trabalho dele aí, que é magnífico. E, Lucas, só gratidão, né, por sua presença. Desde já deixar o convite estendido aí para outras oportunidades de você vir falar um pouquinho mais sobre esse trabalho incrível, né, de ser advogado de startups, da necessidade que é. A gente precisa conhecer sobre isso, né, como a gente falou da questão cultural. Então, Reginaldo, obrigado também. Lucas, gratidão, quiser deixar suas considerações finais. Eu quero agradecer de verdade pelo espaço, foi muito legal o nosso papo, é sempre uma oportunidade muito interessante trazer esses assuntos para a pauta, porque, como eu disse, é um desafio nosso aqui na Safe, inclusive, no momento até de oferecer a nossa solução, muitas vezes o empreendedor nem tem consciência de que ele precisa da nossa solução. Então, esse tipo de trabalho aqui é fundamental e, sem dúvida nenhuma, ajuda a amadurecer o nosso mercado de um modo geral, sem isso eu não tenho dúvidas. Eu agradeço pelo espaço, pelo convite, fico aberto a novos convites aí, sempre que precisarem de algum auxílio, podem me procurar, estou à disposição. Acessem, para quem está nos acompanhando aí, acessem o site da Safe, www.safe.com.br, para conhecer nossas soluções, conhecer o modo como a gente trabalha. Agenda uma reunião com o nosso time, não tem custo para agendar a reunião, a gente conversa com você, entende sua necessidade, identifica se faz sentido alguma solução que a gente oferece para a sua empresa. E eu também, no meu LinkedIn, produzo bastante conteúdo, tenho a minha newsletter no LinkedIn. Se você começar a me seguir no LinkedIn, já vai aparecer o convite para você poder se inscrever. Tem conteúdo praticamente semanal lá, às vezes mais de um conteúdo por semana na newsletter, sempre conteúdos alinhados a este tema jurídico para startups, para empresas de tecnologia, mas numa perspectiva do empreendedor, na perspectiva de auxiliar o empreendedor a tomar decisões de forma informada, né? Sabendo o que ele está fazendo, sabendo efetivamente os efeitos de uma decisão que ele toma nessa jornada de educação do mercado de um modo geral. Mais uma vez agradeço o convite e até a próxima, pessoal. Lucas, nós vamos deixar depois, eu vou deixar todas as suas redes e tudo aqui na descrição do YouTube e na descrição do Spotify, tá? E tomara que muita gente procure e a nossa ideia, talvez agora em abril, é criar umas mesas redondas e a gente vai te convidar, onde a gente vai envolver empreendedores que já têm um certo sucesso, empreendedores que não têm, e vamos fazer algumas mesas redondas para criar alguns debates legais aí. Eu entro no empreendedor que não tem sucesso ainda, tá? Mas você entra nos dois lados, você entra nos dois. Pessoal, então obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio de Startup, que com certeza vai ser um grande episódio. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.